Olá pessoal, boa noite aos amados irmãos, uma boa noite aos amigos. Nós estamos começando mais uma live e que você possa extrair o melhor daquilo que nós iremos comentar, daquilo que nós iremos trilhar nos assuntos. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que têm se apresentado, que têm participado das lives, né? Tem sido assuntos relevantes e hoje não será diferente, meus irmãos. Nós estamos aí. Vamos falar que essa live ela se identifica com o culto de domingo, geralmente, ou o culto da família ou o culto de celebração, como nós costumamos aplicar, né? E que Deus venha abençoar a vida de vocês. Esperar um pouquinho, os irmãos começar a entrar, para que nós venhamos destacar os assuntos desta noite. Mas é sempre um prazer imenso ter vocês conosco, em nome de Jesus. Hoje nós temos bastante assuntos aí para estarmos compartilhando, conversando. E a minha certeza é que Deus irá abençoar a vida de vocês, a vida dos seus familiares, como sempre Ele tem feito, né? Nós sabemos que é por Ele e para Ele todas as coisas. Quero já agradecer aos irmãos do Ministério Pedra Angular, que Deus venha recompensar a vida de vocês. Vocês têm sido uma bênção nas nossas vidas, têm sido muito usados por Deus e com certeza, através da vida de vocês, através da unção que está sobre aquele lugar, Deus irá derramar da sua bênção e da sua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos, o assunto hoje eu tinha falado no trechinho do meu recado à tarde, que o tema hoje seria um tema bem relevante para os dias, para o contexto que estamos vivendo, né? O tema desta noite é como gerar economias em tempos de pandemia. Como que nós podemos trabalhar para que venhamos ter sucesso diante de uma tempestade violenta que estamos passando. E iremos aprender hoje, quero extrair alguns textos que estão na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, entendendo, queridos, que esse assunto ele não é só para interesse dos cristãos, dos católicos, mas de todos aqueles que querem realmente ter sucesso diante deste momento que estamos passando. Como eu acabei de falar, nós estamos apenas passando, né? Mas isso tudo passará e Deus com certeza nos dará a sua vitória. E eu quero aproveitar, hoje nós tivemos, ontem eu tive o privilégio, estamos aí, a paz pastora, que Deus continue te abençoando, minha querida, saudades, viu? Logo mais estaremos juntos para nós um abraço maravilhoso, viu? Apertado. Deus continue te abençoando. Irmão João, que Deus abençoe a tua vida, querido. A sua, da irmã Glória e de toda a sua família, viu? Jurandir e Andresa. Irmão Jurandir, a paz, meu irmão. Que Deus continue te dando graça. Irmã Andresa, estamos juntos, estamos orando, viu? Tudo irá dar certo, minha irmã, em nome de Jesus. Então, queridos, o assunto hoje é um tema bem relevante, né? Como gerar economias em tempos de pandemia. Porque já não é uma epidemia, é uma pandemia, né? O problema hoje é global, afetou o mundo na totalidade, né? E hoje nós iremos aprender com alguns princípios para que venhamos realmente
nos destacar nesse momento tão triste. E como eu estava falando ontem, queridos, antes de entrar no assunto, ontem eu tive um grande privilégio, né? Isso foi um privilégio para mim. Eu louvo a Deus por isso e quero compartilhar com os irmãos. Ontem, à tarde, eu fui visitar uma pessoa que eu nem conhecia, né? E essa pessoa, ela estava passando muitas dificuldades, sem alimento, com filhos pequenos para cuidar. E eu fui comissionado a levar alguns mantimentos para essa pessoa e a sua família, né? E eu tive o privilégio, meus irmãos, quando eu cheguei naquela casa humilde, que aquela senhora viu que nós estávamos tirando os alimentos do carro e quando ela se deparou com a pessoa, ao mesmo tempo que ela dava risada, ela começava a chorar de alegria. Isso é para o louvor e a glória do Senhor Jesus, não para a minha glória. Mas eu fiquei muito satisfeito de poder ver um sorriso em momentos de tristeza. E eu saí dali tão satisfeito, queridos, tão satisfeito de poder estar ajudando. E nós temos feito um trabalho, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, dos amigos que têm contribuído com o alimento, mas nós temos aí visitado algumas pessoas e o negócio a situação é caótica, irmãos. A situação é feia. Eu espero que nós venhamos ter um pouco de sensibilidade, porque o momento é um momento apavorante. E eu fiquei muito feliz ontem, porque só de poder ajudar aquela pessoa, para mim já foi um privilégio muito grande. Queridos, vamos para o assunto. Como geralmente eu costumo usar a Bíblia, que é o meu manual de fé e a minha regra de fé, mas usarei a palavra de Deus para aplicar as lições desta live, nesta noite, diante dessa prosa, desse assunto que nós iremos trilhar. E o texto é para nós tirar algumas lições. O texto está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, que fala a respeito da multiplicação dos pães e peixes. É a primeira multiplicação. Eu vou ler com os irmãos e depois nós vamos aqui entrar no assunto, né? No tema. Depois dessas coisas atravessou Jesus, o versículo 1 do capítulo 6. Depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. No versículo 7, respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, irmão de Simão Pedro, informou: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, disse a eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus
a seus discípulos recursos que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Esse é o texto que nós iremos trabalhar nesta noite. E desse texto nós iremos tirar alguns princípios para termos sucesso, para gerar economias em tempos de pandemia, porque é o tempo atual. Meus irmãos, eu não lembro na minha vida, em toda a minha vida, de ter passado momentos tão difíceis, momentos agonizantes. O mundo inteiro está passando por uma crise sistêmica, e isso inclui ricos, pobres, da classe média, de toda a sociedade, queridos. Os hospitais cheios, os leitos cheios, a cada dia o número de pessoas doentes tem acrescido no nosso país. O medo, ele bate na porta, a aflição toma conta do momento, mas nós temos que entender que todas as coisas que acontecem, Deus está no controle de tudo. E nessa noite, querido, algumas lições para que venha economia, porque é o que nós precisamos no momento. Não é só o governo, não é só as autoridades que têm que trabalhar. A economia ela tem que começar por mim, de mim. Eu que tenho que contribuir. Eu não posso ficar só esperando o governo, os médicos. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou citar alguns exemplos, algumas lições nesse texto. Quem era o líder no momento esse fato, esse evento? O líder era o Senhor Jesus, o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ali tinha uma multidão que corriam para o mesmo objetivo, para ouvir, serem alimentados, serem restaurados e serem curados. Mas como fazer com tantas pessoas? O texto fala que era 5.000 pessoas, contando só homens. Se fosse colocar crianças e mulheres, chegava a quase 14.000 pessoas no lugar apertado, que a região de Tiberíades é um lugar apertado, pequeno, pouco espaço, compacto. Mas é dentro dessa história que nós tiraremos algumas lições para o nosso crescimento. Irmã Glória, paz, querida. Que Deus te abençoe. Gisele, que Deus te abençoe, querida, nos seus negócios, na sua vida, e que o Senhor te guarde a cada dia. A primeira lição que eu aprendo nesta noite com o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso perito, o nosso engenheiro. A primeira lição que eu aprendo nessa noite ele nos ensina a termos coletividade, trabalhar em harmonia, trabalhar não só, mas sempre colocando alguém, sempre contando com alguém. Porque o texto fala, primeiro, a coletividade, para que venhamos ter realmente uma economia sadia, e a valorização. Chega alguém para Jesus entre os discípulos e os apóstolos e falam: Senhor, tem aí um rapaz que ele tem nas suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o que o Senhor nos ensina? Olha que interessante. Jesus, ele
ele coloca esse rapaz na história que ficou marcado até os dias de hoje. E ele traz esse rapaz, destaca esse rapaz no meio daquela multidão, e ele valoriza aquilo que tinha nas mãos daquele rapaz. E eram coisas mínimas. Pessoas, o que seria 5 pães e 2 peixinhos, irmãos? Não seria nada. Mas ele nos ensina o primeiro princípio. Primeiro princípio é a trabalhar em coletividade, trabalhar juntos. Isso serve para dentro da nossa casa, trabalhar junto com o governo, trabalhar junto com os nossos aqueles que nos sustentam, que nos dá o trabalho, que são os nossos patrões, né? Então, tudo isso envolve não só sabedoria, mas aqui há o primeiro princípio, que é o princípio de trabalhar coletivamente, não individualmente. Jesus, como Deus, como Emanuel, ele poderia simplesmente orar a Deus e aparecer ali todo tipo de alimento, pães à vontade, peixes à vontade, mas o que ele fez? Ele valorizou aquilo que estava ali na mão daquele rapaz. E ali ele começa a mostrar que ele tinha o intuito de trabalhar com pessoas, de colocar pessoas do seu lado, de ter contato com as pessoas. E o que acontece? Eu vou trazer para o momento atual. Por que o país? Por que pessoas doentes, o nome de pessoa, o número de pessoas precisando se alimentar tem crescido? Por que está acontecendo isso? Porque eu não quero aqui citar nomes de governo, dar nome aos bois. Mas vocês perceberam, queridos, que o nosso governo, um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda, querendo trabalhar individualmente. Então, essa individualidade não tem dado certo. Muito pelo contrário. Nós estamos perdendo pessoas, estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo valores. Por quê? Porque não há uma coletividade, meus amigos, meus irmãos. Essa palavra, ela não é só para crente, não é só para quem está na igreja, não. Eu estou falando nessa noite de um assunto que é atual, de algo que está acontecendo no momento. Os nossos governantes estão trabalhando de uma forma totalmente errada. E aonde a corda arrebenta? A corda arrebenta nas nossas costas. Porque o povo fica indeciso. Muitos entram nas redes sociais para debater política. Eu não quero debater política, irmão. Isso aqui são exemplos que o Senhor Jesus está nos dando, princípios de valores. Princípios e valores. Se o nosso país estivesse trabalhando no coletivo, nós tínhamos muito mais sucesso. Nós estávamos à frente. Essa praga, essa epidemia não estava se alastrando. Né? Mas o governo estadual fala uma coisa, o governo federal fala outra. Enquanto eles ficam brigando entre si, o povo está perecendo. Jesus aqui nos dá um exemplo de coletividade. A mesma coisa acontece dentro dos nossos lares. Já pensou se o casal, um pensa de uma forma, o esposo pensa de uma forma, a esposa pensa de outra, os filhos pensam de outra forma? Imagina como que vai ficar essa casa, dividida. E o fracasso é notório. Então, o primeiro princípio que o Senhor Jesus nos ensina nessa noite, através desse texto da multiplicação dos pães, é a coletividade e a valorização.
As pessoas estão pensando no seu próprio umbigo, enquanto outras pessoas estão morrendo de fome, morrendo de doença. E aqui, querido, há uma riqueza nesse texto muito grande. Olha só o que fala o versículo 9 do capítulo 6. Chega alguém para Jesus e fala: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Os próprios apóstolos estavam incrédulos. Eles sabiam que estava diante de alguém que tinha poder de mudar situações. Eu quero falar para você nessa noite que está ouvindo, que está nos acompanhando por esta live, que esse mesmo Jesus, ele continua multiplicando, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua visitando, ele continua restaurando. Agora vamos para um outro princípio, uma outra lição que Jesus nos ensina, que é a lição da obediência. A lição da obediência, irmãos, como é difícil obedecer. As autoridades estão falando para que as pessoas obedeçam às leis, obedeçam o momento. Irmão, que custa sair de máscaras? Nós não usaremos máscaras para sempre, né? A não ser no carnaval que alguns gostam de usar. Não, o que interessa para as pessoas é aquilo que convém para elas. O governo está falando: não saia de casa, não fique em lugar de aglomerações, coloque nas suas mãos álcool em gel. São coisas tão simples, irmãos. São coisas que dá para fazer tirando de letra. E o que as pessoas fazem? As pessoas fazem o contrário, irmão. A desobediência, ela produz destruição, ela produz fracasso, ela traz percas grandiosas. O segundo princípio que eu quero falar nesse texto é a questão da obediência. Quando aquele rapaz entrega nas mãos do Senhor Jesus aqueles peixes e aqueles pães, olha que interessante. Jesus, ele chega para os discípulos e fala: olha, organiza o povo, né? E os discípulos começam, o evangelista Marcos fala que eles sentaram, a multidão começou a sentar em fileiras de 100 e em fileiras de 50, se organizando. Ali tinha uma autoridade. O líder naquele momento era o Senhor Jesus. Você pode até não gostar da sua liderança, você pode até não gostar do governo, mas ele é o líder. Eles estão liderando. Então, mesmo nós não gostando, nós temos que obedecer, queridos, porque a obediência trará sucesso para nós. E diz a palavra em Romanos, se eu não me engano, capítulo 13, que toda autoridade ela é constituída pelo próprio Deus. Quando nós somos desobedientes às autoridades, nós estamos Deus. Queridos. E o que acontece nesse texto? O segundo princípio, obediência, irmão. Obedeça. Vamos obedecer, queridos. Eu sei que o momento não é bom ficar em casa. Olha, irmãos, eu preciso trabalhar, eu sou autônomo, né? Mas dentro eu tenho, irmão, me guardado a minha família, tentado fazer o máximo para não ser atingido. Porque eu sei que quando eu obedeço a quem está acima de mim, eu tô privando, eu estou cuidando dos meus também. Então esse texto fala que o Senhor Jesus, ele mandou para que os apóstolos organizassem a multidão. E conforme os apóstolos iam organizando a multidão, eles se sentavam na grama, a relva,
A relva é grama. Eles se sentavam na grama em fileiras de 50 e de 100. Então, que nós venhamos aprender nessa noite, irmãos, o segundo princípio. É o princípio da obediência. Obediência. Um dos maiores fracassos do povo israelita foi a desobediência. Deus falava com o povo, usava os líderes, usava os profetas, usava os sacerdotes. O povo desobedecia todas as vezes que Israel desobedecia, pagava um alto preço. E não mudou nos dias atuais. As pessoas que desobedecem às regras, irmãos, eu quero alertá-los. Essa praga, ela não é uma coisinha simples não, queridos. Eu vou até aqui dar um alerta para os meus irmãos pastores, líderes espirituais, padre, todos aqueles que regem as suas comunidades, as suas igrejas. Queridos, a igreja ela vai voltar ao normal, os cultos irão voltar ao normal, mas zele pelo povo, zele pelo povo que Deus deu para você cuidar. Lembre-se que você é plantado para cuidar do povo de Deus. Então não fique coagindo o povo, fazendo aglomerações, porque eu estava conversando com um amigo meu que veio de Israel em dezembro, na caravana do apóstolo Estevão. Eles não sabiam que esse vírus já estava tomando conta da Europa, e eles passaram passaram em Roma, passaram. Sabe qual foi o resultado disso, queridos? Quando eles retornaram para o Brasil, morreu muitos pastores da Renascer. Isso quem me falou foi o irmão que congrega lá há muitos anos. Isso é negligência. Então, pastores, a igreja do Senhor, ela tem que ser blindada e nós somos responsáveis pelas pessoas. As pessoas estarem num lugar de culto, em ações, sendo que o momento ainda não é oportuno, o momento ainda não é ideal. Obedecer às leis, vamos obedecer às autoridades para que venhamos ter dias melhores, para que essa praga ela cesse rápido. Outro princípio que eu aprendo, concluindo ainda a obediência, no versículo 10, ainda do capítulo 6, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama. Assentaram-se, pois, os homens, isso é obediência, viu? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Se é para sentar, nós precisamos se alimentar, precisamos comer, então, se é para sentar, eu vou sentar. Esse foi o acordo entre eles. E o que nós fazemos? O governo fala para não sair, as pessoas saem, e as pessoas não saem para trabalhar, a maioria sai, irmão, sem motivo algum. Quando alguém sai para trabalhar, mesmo porque nós temos que sair para trabalhar, defender o nosso pão, mas tem outras coisas que nós temos que tomar muitos cuidado, como o uso da máscara, como o álcool em gel, a distância de 1 metro, 1,5 metros, não falar perto das pessoas. Isso tudo são regras básicas para que venhamos ter dias melhores. Agora, um outro princípio que eu aprendo com esse texto da multiplicação dos pães, outro princípio maravilhoso, que eu quero compartilhar com você e peço que você passe esse vídeo para sua família que você ama realmente. Outro princípio é o da gratidão. O terceiro princípio e a terceira lição é chamada gratidão. Será que nós temos sido gratos ao Senhor de poder acordar no dia de hoje, contemplar esse domingo maravilhoso, estar com a nossa família na nossa casa, é a nossa geladeira com alimento, irmãos. Como eu visitei muitas pessoas que tinham a sua despensa vazia. Você tem agradecido ao Senhor Jesus porque não tem lhe faltado o alimento cotidiano? Você tem sido grato?
Você tem sido grato ao seu patrão? Você tem sido Você tem sido grato ao seu professor? O terceiro princípio desse texto é chamado gratidão. Olha o que acontece. Primeiro, ele chama o povo, o Senhor Jesus chama o povo para trabalhar coletivamente. Segundo, ele fala da gratidão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque muitos estão nos hospitais, em leitos, e não podem agradecer, porque estão entubados, aparelhados, agonizando, sem esperança. Agradeça a Deus, meus irmãos. Seja grato, agradeça amanhã quando você acordar, agradeça quando você for dormir, agradeça as pessoas que têm te ajudado. Não seja ingrato. Olha que interessante, o terceiro princípio, olha que coisa maravilhosa, está aí no versículo 11 do capítulo 6. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, ele orou agradecendo, ele orou colocando diante de Deus, porque ele sabia, ele estava trabalhando em prol daquelas pessoas que precisavam. Ele viu aquela multidão faminta, aquela multidão agonizante, aquela multidão que estava buscando uma solução para os seus problemas. Vamos começar a agradecer, meus irmãos. Eu vou começar por mim agradecendo ao Senhor, por ter os meus membros, poder enxergar, poder acordar, respirar, agradecer a Deus pela minha esposa, agradecer a Deus pelos meus filhos. Agradeça a Deus nessa noite. Ele tendo dado graças, olha que interessante, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Naquele lugar que era fome, ali teve abundância de alimento. Eu quero profetizar na tua vida em nome do Senhor Jesus, que mesmo com essa pandemia, Deus visitará a tua casa, o teu celeiro, a tua despensa, em nome do Senhor Jesus. Mas seja grato. E o último princípio e a última lição que nós aprendemos ainda está no mesmo capítulo, no versículo 13. Assim, pois, o fizeram no 12 e no 13. E quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos: retirem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Último princípio e lição desta live maravilhosa e desse texto abençoado, essa palavra que cai do céu para nós nessa noite, é chamado administração. Será que nós temos sido bons administradores? Irmãos, não é época de desperdiçar nada. Não desperdice alimento. Não desperdice seu tempo. Diz o texto que o Senhor Jesus, ele poderia simplesmente falar para os apóstolos: olha, sobrou, dá aí a todo mundo, ou se não joga para os peixes do mar. Porque eles estavam em Tiberíades, eles estavam na Galileia. E ali o braço de rio é muito longo. São 14 de largura por 21 de comprimento. Então ele poderia simplesmente jogar fora. Ele falou: não, sobrou, guarda, junta os pedaços. Então, irmãos, para que venhamos ter sucesso, ter economia em tempos de pandemia, primeiro princípio, vamos ser coletivos, valorizar as pessoas, valorizar aquilo que temos. Segundo, ciência. Terceiro, seja grato a Deus. E o último, esse é muito importante.
seja um administrador daquilo que Deus te deu. Comece nas pequenas coisas. Porque se você não administrar aquilo que você tem, vai faltar não só na tua casa. Vai faltar na tua casa e vai faltar para as pessoas que você ama. Então, nessa noite, queridos, aprenda com a palavra de Deus. São princípios que mudarão não só a minha vida, mas a tua vida, para que venhamos ter dias melhores, para que venhamos ter atitudes melhores, para que venhamos ter pensamentos melhores. O princípio da administração, ele começa nas coisas pequenas. Jesus falou: junta todos os pedaços, e sobraram 12 cestos cheios. Por quê? Porque ele sabia que outro dia aquelas pessoas precisariam se alimentar de novo. Então não desperdice seu tempo, não desperdice o seu dinheiro, não desperdice os seus projetos, mas coloque todos diante de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, que você tenha uma semana frutífera, uma semana de portas abertas, uma semana abençoada, e eu quero encerrar essa live orando junto com você. Família seja um instrumento de bênção para a sua vida e você seja um instrumento de bênção também para a sua casa e para a sua família. Vamos orar? Senhor eterno Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra. Aprendemos com a tua palavra esses 4 princípios e 4 lições para as nossas vidas, ó Pai, em tempos de pandemia, Senhor. Eu sei que o teu Espírito Santo trouxe esta palavra ao nosso coração, para que venhamos ter sucesso, para que as nossas economias não venham a faltar, para que aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos não venha a se perder. Nesta oração, meu Deus, eu apresento todos aqueles que estão nos acompanhando através desta live, Senhor. Eu quero apresentar nesta oração a vida da nossa irmã Laurita, Senhor, que hoje foi para o hospital, estava hospitalizada no hospital da cidade de Tiradentes. Eu quero, meu Deus, colocar ela nas tuas mãos e quero profetizar a cura, Senhor, que nenhum mal chegue sobre a vida da tua filha, que nada, Senhor, que queira atingir a vida dela venha, Senhor, trazer doença, trazer enfermidade, mas nós queremos, ó meu Deus, unir a nossa fé para ministrar a tua bênção, a tua cura sobre a vida da irmã Laurita. Meu Deus, toma minha casa nas tuas mãos. Meu Deus, nos dá uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, e que nós venhamos desfrutar, que nós venhamos nos deleitar, ó Senhor, usufruir das tuas bênçãos em nome de Jesus. Eu oro assim, meu Deus, te agradecendo para o louvor da tua glória em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, queridos.